Professor Adalto, como tudo começou quando nós falamos sobre o universo, sobre o nosso planeta, nosso sistema solar? O que a ciência fala sobre isso? Muito legal. Olha, primeiro a gente precisa determinar assim o posicionamento que muitos cientistas têm, que tem sido praticamente a teoria do Big Bang. Tá? É uma teoria naturalista que diz que tudo teria começado num estado totalmente caótico, desorganizado, e com bilhões de anos depois a coisa estaria organizada como nós a vemos. Então é uma teoria bem interessante, tem suas propostas, só que infelizmente a evidência não vai na mesma direção. A evidência vai na direção oposta, ou seja, a evidência que nós temos é que o universo nunca teria surgido espontaneamente, há bilhões de anos atrás. Essa é a evidência que nós temos. Então, deixa eu falar um pouquinho a respeito disso. Imagina o seguinte, se nós pudéssemos voltar a 100 anos atrás e dar uma olhadinha como eram as coisas há 100 anos atrás. Então, você veria muitas coisas assim, diferentes daquilo que nós temos hoje, né? E se a gente pudesse voltar 1000 anos atrás? Você veria ainda coisas mais diferentes. E se a gente pudesse voltar a, sei lá, 10 mil anos atrás? Estou colocando ideias, assim, datas aleatórias, tá? Se a gente pudesse voltar a 100 mil anos atrás, ou a 1 milhão de anos atrás, a pergunta é como que nós veríamos? Então, deixa eu usar uma pessoa para ficar mais fácil, tá? Se a gente, vamos pegar, eu estou com 64 anos agora. Se a gente voltar 10 anos atrás, tá? Ou seja, eu estaria com os meus 54 anos. Rapaz, eu tinha mais cabelo, tinha mais um monte de coisa assim que está desaparecendo rapidamente. E se a gente voltasse a 20 anos atrás? Eu estaria lá com os meus 44 anos. Tá? Minhas filhas estavam na universidade nessa época. Se eu voltasse mais a 30 anos atrás, se eu voltasse a 40 anos atrás, se eu voltasse a 50 anos atrás, se a gente voltasse a 60 anos atrás, vamos pegar, se a gente pudesse voltar a 60 anos atrás, você me veria literalmente lá aquele garoto lá de 4 anos de idade, correndo atrás, brincando com caminhãozinho, coisa assim. Ou seja, quanto mais no passado você olhar, mais jovem deveriam estar as coisas, certo? Isso é óbvio. Quando nós estudamos o universo, é muito legal porque, na verdade, nós estamos olhando no passado. Eu sempre comento com as pessoas, eu pergunto, você está vendo o Sol? Quer dizer, o Sol está brilhando agora? Geralmente as pessoas falam, sim, claro que está brilhando agora. Bom, depende de onde você está, né? Agora ele não estaria brilhando aqui do nosso lado, porque está escuro. Mas do outro lado está brilhando. Então, se eu perguntasse lá para minha filha que mora lá na Coreia do Sul, o Sol está brilhando agora? Qual seria a resposta científica dela? A resposta científica seria, pai, eu não sei, né? O senhor perguntou agora eu não sei. Eu sei que há 8 minutos e 20 segundos atrás o Sol estava brilhando, porque foi o tempo que demorou para a luz sair do Sol e chegar até aqui. Percebe? Até quando nós olhamos para o Sol, nós estamos vendo como ele era, não como ele é. Se a gente olhar assim para lugares mais distantes, nós teríamos condição de ver como as coisas eram logo no começo. E aí entra um negócio que é espetacular. O Hubble, o telescópio de Hubble, já tinha nos dado várias dicas a respeito disso. Por exemplo, nós olhamos galáxias que estão a bilhões de anos-luz da gente, e, rapaz, são galáxias assim maduras, sabe? Quando eu falo maduras, tem os elementos químicos que você encontra aqui na nossa galáxia, no nosso Sol. Então não é uma coisa assim, você não vê nada jovem, criança, bebê, por exemplo, no universo. Isso aí já começou a acender algumas luzinhas. Isso está vindo mais ou menos desde 2000, por ali assim. O Hubble já estava com quase 10 anos de idade, tá? 2011 descobriu uma coisa assim que todo mundo ficou pasmo, causou um mal-estar, entre aspas, na ciência. Em 2011, descobriu-se, assim, num sistema muito distante da gente, no início do universo, moléculas de água, H2O. Isso daí detonou a coisa. Por quê? Inclusive, o artigo científico diz o seguinte, que essa é mais uma evidência que água encontra-se de maneira predominante desde os primórdios do universo. Rapaz, eu já li isso em outro livro, que foi muito interessante, porque a água estava desde o início. Agora, como explicar a existência de água no início? Percebe? Porque para que a água se forme, você teria que ter estrelas que estão passando pelos processos de fusão nuclear, aquele negócio todo, para produzir oxigênio. As estrelas teriam que explodir, literalmente, para daí o oxigênio juntar com o hidrogênio e formar água, e a lista vai. Agora, encontrar isso logo no início do universo, daí foi um problema. E agora a gente está numa situação muito, assim, legal, porque agora a gente tem o James Webb Space Telescope, telescópio do James Webb,
que é um negócio espetacular. Ele, literalmente, ele está examinando, quer dizer, pelo menos começou a examinar, deu uma paradinha, espero que volte logo de novo, examinando as frequências, os comprimentos de onda que estão vindo das galáxias mais distantes, para a gente saber quais são os elementos químicos presentes. Rapaz, é fascinante, porque eu trabalho com isso numa empresa aqui, a gente trabalha com essa área de espectrometria, então é bem legal, a gente pega ali e sai comparando os negócios e fala, isso aqui é ferro. Ferro no início do universo, como é que pode isso? Não tem condição. Ou seja, não teria dado tempo para as coisas acontecerem. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a evidência nos mostra algo espetacular, é que o universo foi trazido à existência pronto, completo, complexo, perfeitamente funcional. Nós já tínhamos uma lista imensa de galáxias poeirentas, extremamente massivas, com muitos elementos, a gente chama elementos químicos metálicos em estrela, é tudo que está acima do hélio. Então, um monte de elementos químicos lá que não deveriam estar. Inclusive, saiu um artigo bem interessante, um comentário bem interessante na Scientific American, e dizendo assim, cientistas encontram o que não deveria estar lá. Achei super legal. Até mandei um recadinho pro pessoal lá, falei assim, ó, cientistas encontram aquilo que a Bíblia disse que estaria lá. E está lá mesmo. A gente só encontrou o que a gente deveria encontrar. Mas percebe, a teoria do Big Bang, nela, esse tipo de elementos químicos que nós estamos encontrando no início do universo não deveriam estar lá. No início do universo não deveriam haver galáxias que possuem elementos químicos com essa quantidade absurda e de elementos químicos pesados, que tenham demorado assim, o tempo do nosso Sol, aqui, 4,5 bilhões de anos, segundo o que eles falam, para ter chegado a ter a composição química que ele tem hoje. Então, o que nós estamos vendo é de uma forma muito interessante, é que o universo foi trazido à existência completo, complexo, perfeitamente funcional. Cientificamente falando, é a evidência que a gente tem. Então, isso aí não é um problema para a gente. Tá? Então, é assim, um negócio que é bem de boa olhar. Agora, as pessoas falam, não, isso é religião. Não, religião não, isso é fato científico. Quando você pega e mede o espectro de estrelas de galáxias e você fala, isso aqui é cromo, isso aqui é ferro, isso aqui é sódio, isso aqui é, sei lá, fala, ó, isso é evidência. Então, não tem como a gente poder escapar disso. O problema que tem acontecido, que é um problema muito interessante, é o seguinte, as pessoas pensam o seguinte, mas não demorou, essa galáxia não está a bilhões de anos-luz da gente? Sim, está. Não teria demorado bilhões de anos para a luz chegar até aqui? Esse é um raciocínio que as pessoas têm. A minha pergunta a respeito disso, meu comentário a respeito disso é o seguinte, se você quiser associar distância e tempo, tudo bem, a gente pode fazer isso. Ou seja, teria demorado bilhões de anos para a luz chegar até aqui. Se demorou bilhões de anos, então eu estaria vendo como isso era bilhões de anos atrás. E há bilhões de anos atrás não poderia ser maduro, teria que ser criança, teria que ser jovem, teria que estar no início da vida. Não é isso que a gente vê. Então, quando nós olhamos de uma forma específica o universo, volte e vamos àquele ponto. A evidência aponta para um universo que foi trazido à existência completo, complexo e perfeitamente funcional. Então, é um negócio que eu defendo que meus amigos não gostam muito, tá? Mas eu vou falar de qualquer forma. Pelo que tudo indica, o efeito Doppler, para a gente ver assim, distância que existe de galáxias e tudo mais, isso aí só foi nos dado para a gente ter uma ideia da distância e não do tempo para que a luz demore para chegar até aqui. Essa é a impressão que eu tenho. Percebe a diferença? Eu consigo medir a distância, só para eu ter uma ideia do quão grande o negócio é. Mas não necessariamente para saber quão antigo ele é. Por quê? Se ele tivesse surgido espontaneamente, ao olharmos para lugares diferentes, distantes e diferentes, nós veríamos corpos celestes, galáxias, estrelas, etc., que estão em estágios diferentes de desenvolvimento. Mas não é isso que a gente tem visto. Tá? Só para completar, sistema solar. Tá? Então, o universo desse jeito. Sistema solar. Rapaz, para e pensa, não é tudo farinha do mesmo saco? É o que te diz, não é? É nada. A gente tem estudado aí os sistemas todos, luas e os planetas de uma forma geral, literalmente, não é farinha do mesmo saco. Por exemplo, o Elon Musk está tão animado em levar gente para Marte e tudo mais, vamos levar o pessoal para lá, etc, e coisa e tal. Só tem um problema, Marte não tem os elementos químicos necessários no solo para a gente fazer planta crescer. Ué, por que a Terra tem? Não é tudo farinha do mesmo saco? Deveria ter lá também.
Então, essa variedade que nós encontramos no sistema solar mostra que o negócio não é farinha do mesmo saco.